Bem, esse é o lugar mais apropriado para eu poder falar sobre estoicismo. E o que eu quero dizer sobre o estoicismo é que seguir o estoicismo não é algo fácil. Ser uma pessoa estoica não é você ter uma iluminação na sua vida. Não é você não ser atingido por nada, você não se ofender com nada, nem com ninguém. Não é você não ficar triste, ou você não sentir raiva de alguém, ou de algo na sua vida, ou com coisas simples. Na verdade, o estoicismo é você deixar de olhar para fora, tentar viver a sua vida de uma forma sem querer controlar aquilo que é externo. Muitas vezes, na nossa vida, eu falo porque eu já vivi isso e muitas vezes eu vivo, mas sempre estou lembrando para mim mesmo de que a gente não tem controle sobre as circunstâncias, sobre o que as pessoas pensam de nós, sobre muitas coisas na nossa vida. O único controle que nós temos é sobre nosso comportamento. É a maneira como a gente age diante das circunstâncias na nossa vida. Eu tento aplicar isso no meu dia a dia, claro que com muita dificuldade, porque viver o estoicismo não é fácil. Quem tem aí um conhecimento sobre o estoicismo deve conhecer Marcos Aurélio, que foi um imperador estoico. E Marcos Aurélio, ele viveu realmente o estoicismo. Ele não só falava da teoria, mas ele viveu na prática. Tudo que ele estudou, tudo que foi lhe ensinado, ele colocou tudo em prática. Marcos Aurélio, ele passou por muitos desafios na sua vida, perdendo filhos, enfrentando doenças, tendo que perdoar amigos que o traíram. E mesmo assim, Marcos Aurélio não deixou de viver o estoicismo. Ele tinha um diário onde todas as noites ele escrevia para si mesmo. Por isso o livro Meditações de Marcos Aurélio, porque foi um livro que foi criado para ele mesmo. Marcos Aurélio escreveu esse livro sempre fazendo as reflexões do que ele deveria seguir para que ele não esquecesse. Uma das reflexões que Marcos Aurélio escrevia para si mesmo e que é uma das mais conhecidas é: não fique pensando no que é ser um homem bom. Seja um homem bom. Essa frase ela é muito forte e muito profunda também. Ser uma pessoa boa. Muitas vezes a gente fica pensando no que é ser uma pessoa boa, do que a gente deve fazer para ser uma pessoa boa. Mas Marcos Aurélio nos diz que não devemos ficar pensando como ser uma pessoa boa, ser um homem bom. Apenas devemos ser um. E foi isso que Marcos Aurélio fez. Ele era imperador. Houve uma época onde o seu reino foi atingido por uma praga, onde matou milhões de pessoas no Ocidente. Marcos Aurélio poderia ter fugido. Ele não tinha essa obrigação imposta assim por lei
que o obrigasse ele a ficar no reino e adoecer com o seu povo. Mas Marcos Aurélio, ele seguiu o estoicismo à risca. Ele se abdicou de todos os bens material, muitas vezes dando ao povo. Ele enfrentou a doença junto com o povo, caminhando no meio da rua, ajudando as pessoas, fazendo o máximo que podia. E ele, sendo um imperador, ele poderia ter mandado seus súditos ajudar, que seria um gesto nobre. Ele poderia ter fugido para não adoecer, mas ele ficou junto com seu povo, porque Marcos Aurélio, ele aprendeu com Epicteto sobre uma lição que não importa se você é um dramaturgo, se você é um mendigo, o importante é que você faça bem o seu papel. Marcos Aurélio não escolheu ser imperador. Quem escolheu Marcos Aurélio a esse cargo foi o seu tio, que o colocou. E após sua morte, Marcos Aurélio assumiu o trono. E mesmo não tendo escolhido esse destino, ele escolheu fazê-lo bem. Ele foi realmente um imperador de verdade, o único imperador bondoso, dentre de todos os outros. A prática do estoicismo nos ensina que não devemos tentar controlar as circunstâncias, o passado, o futuro, mas sim a forma como a gente age diante dele.